Quando a língua se levanta contra o ungido do Senhor, até o deserto treme. Miriam conhecia as promessas de Deus. Caminhara entre milagres, ouvirá a voz do Altíssimo ecoar entre relâmpagos e fumaça. Ora profetiza, aclamada pelo povo, irmã de Moisés, o libertador de Israel. Mas a semente do orgulho não escolhe terreno, floresce até no coração que um dia cantou louvores à glória do Altíssimo. Ela não caiu de repente. Como as areias do deserto, sua revolta se acumulou aos poucos, um grão de vaidade aqui, outro de julgamento ali. A liderança de seu irmão Moisés começava a pesar em seus olhos. Não era mais o bebê salvo do Nilo, mas um homem silencioso, que ouvia Deus mais do que a própria família. E quando ele tomou para si uma mulher etíope, o coração de Miriam se revoltou. O povo murmurava em voz baixa, mas Miriam gritou por dentro: será que Deus fala só com ele? E quanto a mim? Eu também sou profetisa. Ela não disse isso apenas a Arão, seu irmão. Disse ao céu, com o coração inflado. E o céu ouviu. Mas não respondeu como ela esperava. A história de Miriam não é apenas sobre castigo. É sobre como até os escolhidos podem se perder quando a vaidade se mascara de zelo. Quando a inveja se disfarça de preocupação espiritual. Quando o ego se infiltra em conversas cheias de razão, mas pobres de temor. O castigo de Miriam começou antes da lepra. Começou quando ela se esqueceu de que a presença de Deus não divide trono com o orgulho. O juízo não caiu como uma pedra, mas como o silêncio entre dois trovões, lento, pesado e inevitável. E quando Deus finalmente falou, ele não falou com Miriam. Era o tempo do deserto. Um tempo entre libertação e promessa. Entre o Egito e Canaã. Israel havia saído da escravidão com mãos poderosas, mas ainda não havia entrado no descanso. Milhares de pessoas caminhavam dia após dia sob o sol escaldante, guiadas por uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Deus estava no meio do povo, mas não era fácil perceber isso quando os estômagos estavam vazios, os pés inchados e as almas ainda marcadas pela escravidão. O cenário espiritual era turbulento. O povo tinha sido liberto das mãos de Faraó, mas não do espírito de rebeldia que carregavam. Os milagres se tornaram rotina. O maná já não era motivo de gratidão, e sim de reclamação. A murmuração havia se tornado a língua oficial do acampamento. A presença divina era constante, mas o coração do povo era inconstante. Era um tempo em que o povo precisava aprender a depender de Deus, não só para fugir dos inimigos, mas para obedecer, confiar e se submeter. E no centro disso tudo estava Moisés, o homem escolhido por Deus. Mas mesmo ele era alvo de desconfiança, inveja e julgamento. Liderar Israel era como carregar um altar aceso sobre os ombros, glorioso por fora, insuportável por dentro. Foi nesse ambiente de insatisfação que o coração de Miriam começou a se contaminar. Não com impureza física, mas com a lepra da alma, orgulho, ressentimento e sede de reconhecimento. Ela não era uma mulher comum. Era uma profetisa respeitada, a irmã mais velha daquele que falava com Deus face a face. Mas agora, o respeito dava lugar à comparação. E a comparação, à acusação. O povo não via, mas o céu via. E o céu não se cala quando a autoridade espiritual é ferida por mãos impuras, mesmo que essas mãos tenham, um dia, louvado ao Senhor com danças e tamborins. Naquele tempo, qualquer afronta contra o chamado de Deus era afronta contra o próprio Deus. E Miriam, mesmo sem perceber, estava erguendo a voz contra a nuvem que guiava o povo. Contra o próprio Eterno. Era o início de uma sentença que viria como um trovão no silêncio do deserto. Se gostar dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E permaneça até o fim deste vídeo. A oração final pode ser exatamente o que sua alma está precisando hoje. Miriam era mais do que a irmã de Moisés. Era uma mulher marcada desde o nascimento por coragem e voz. Foi ela quem, ainda menina, vigiou o cesto no Nilo que carregava o libertador de Israel. Foi ela quem correu entre os juncos para propor à filha de Faraó uma ama hebreia, a própria mãe de Moisés. Desde o princípio, ela era parte do plano de salvação de Deus. Mas o tempo revela quem realmente somos quando os holofotes se voltam para outro. Miriam cresceu vendo Moisés ser criado como príncipe, enquanto ela vivia a rotina dos hebreus oprimidos. Mesmo assim, Deus a usou. Quando Israel atravessou o Mar Vermelho em terra seca, foi Miriam quem pegou o tamborim e liderou as mulheres num cântico de celebração: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Ela era profetisa. Ela era ouvida.
Ela era honrada. Mas ser usada por Deus não é o mesmo que ser isenta de vigilância. E aos poucos, Miriam deixou de se alegrar com o mover divino e começou a medir quem Deus usava mais. Ela não percebeu que a unção não se compara, se respeita. Seus olhos, antes voltados para o céu, começaram a se voltar para Moisés. Não o irmão, mas o líder. Não o companheiro de fé, mas o rival. Quando Moisés escolheu para si uma mulher etíope, não israelita, Miriam viu uma brecha para questioná-lo. Mas a língua que finge zelo esconde intenções mais profundas. Não era sobre a mulher. Era sobre o poder. Ela procurou Arão. Falou em tom de quem busca justiça. Por acaso falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? A pergunta parecia honesta, mas carregava veneno. A voz que um dia cantou louvores agora sussurrava dúvida. E onde a dúvida plantada contra a autoridade de Deus, ali o julgamento não tarda. Miriam se via justa. Mas Deus não vê como o homem vê. Ele não julga aparências nem palavras polidas, ele pesa o coração. E naquele momento, o coração de Miriam estava em rebelião. Ela ainda não sabia. Mas suas palavras tinham cruzado uma linha. E no mundo espiritual, linhas não são riscadas com lápis, são riscadas com fogo. Não há trovões no início da queda. Só o silêncio. Um silêncio que parece dar razão ao orgulho. Miriam continuava sendo vista como profetisa. Continuava caminhando entre o povo com dignidade. Mas dentro dela, algo começava a se movimentar, não o Espírito de Deus, mas a serpente da comparação. Ela orava. Ela cantava. Ela falava de Deus. Mas em seu íntimo, uma pergunta crescia como uma raiz amarga. Por que não eu? Por que Moisés é o escolhido, se Deus também fala comigo? Era o conflito não dito, o veneno invisível. O ministério que antes era serviço tornou-se palco. O dom que antes era para edificação tornou-se ferramenta para disputar posição. E a oração já não era clamor, era cobrança. O mais terrível é que Miriam não se via como rebelde. Via-se como alguém ferida, esquecida, injustiçada. O orgulho é assim, se disfarça de dor legítima. E quando isso acontece, a pessoa passa a confundir ferida emocional com direção espiritual. Miriam achava que estava corrigindo uma falha. Mas na verdade, estava tocando naquilo que Deus havia estabelecido. O conflito foi crescendo até se tornar incontornável. Moisés, calado como sempre, não revidava. Seu silêncio provocava ainda mais irritação. A mulher etíope, presença constante ao lado de Moisés, era vista por Miriam como um símbolo de desobediência. E com isso, ela se convenceu, precisava falar. Procurou Arão. Desabafou. Apontou erros. Relembrou que ela também fora usada por Deus. E então soltou a sentença que selaria seu destino. Acaso falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Era mais que uma pergunta. Era uma acusação contra a autoridade divina. Um grito de alma que tentava invalidar o chamado de outro para justificar sua própria dor. Um coração ferido pode ser mais perigoso que um coração mau, porque se acha justo demais para reconhecer a própria lepra. Deus ouviu. E não tardou a descer. A nuvem que guiava o povo se moveu. Parou subitamente diante da tenda da congregação. Uma tensão cortante percorreu o acampamento. Deus chamaria os 3 irmãos. Mas não para consolá-los. Ele desceria em meio à nuvem, não para consolar, mas para julgar. Quando a nuvem do Senhor parou diante da tenda da congregação, não houve música. Não houve cânticos, nem profecia, nem louvor. Houve silêncio. Um silêncio que queimava mais que fogo. O povo assistia de longe, mas dentro da tenda, Miriam, Moisés e Arão estavam prestes a ouvir a voz do Eterno, e não seria uma palavra de consolo. Deus se manifestou na nuvem, envolto em glória e temor. Mas sua fala não foi dirigida a Moisés, nem ao povo. Foi a Arão e Miriam que ele chamou para fora. Aqueles que haviam levantado insinuações, agora estavam diante do próprio juiz. Ouvi agora as minhas palavras. A voz de Deus cortou o ar como espada. Ele não defendeu Moisés, ele o exaltou. Disse claramente que, com os profetas, ele falava em sonhos e visões. Mas com Moisés era diferente. Era face a face. Boca a boca. Sem enigmas. E ainda assim, Miriam e Arão ousaram falar contra ele. Não houve espaço para resposta. Não houve defesa. Quando a nuvem se retirou, o castigo foi imediato. A pele de Miriam se tornará branca como a neve. Mas não de pureza, de lepra.
Uma doença que significava impureza espiritual e isolamento. Vergonha. Um símbolo de juízo. O choque atingiu Arão primeiro. Ele, o sumo sacerdote, viu o rosto da irmã se deformar diante de seus olhos. E como alguém que desperta de um transe, ele reconheceu o pecado. Mas já era tarde. Deus havia falado, e o céu estava, mais uma vez, em silêncio. Miriam não gritou. Não chorou. Não caiu de joelhos. Apenas abaixou os olhos, enquanto sentia a pele arder, e o coração tremer. Não era só uma punição física. Era uma marca espiritual. Deus havia respondido, e a resposta foi juízo. Na alma de Miriam, o deserto ficou ainda mais deserto. Deus não lhe dirigiu palavras. Não a consolou. Não a curou. A mulher que um dia foi voz profética de Israel, agora era um corpo leproso à margem da presença divina. E o povo assistia, silencioso, temendo que a mesma justiça os alcançasse. Mas, mesmo diante do silêncio, uma súplica nasceria onde menos se esperava. A lepra de Miriam não era apenas uma enfermidade. Era um decreto. Ela estava, a partir daquele momento, impura, indigna de permanecer entre o povo, isolada, expulsa do acampamento, arrancada da posição de profetisa e lançada no silêncio de quem desonra a voz de Deus. Aquela que outrora cantou à beira do Mar Vermelho, agora caminhava sozinha para fora das tendas, sem instrumentos, sem honra, sem palavras. A humilhação era pública. O deserto inteiro a viu sair. Arão, desesperado, recorreu a Moisés. Implorou, com os olhos cheios de culpa: "Ah, meu senhor, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, não seja ela como um morto, cuja carne está meio consumida." Era tarde para arrependimento, mas nunca é tarde para intercessão. Moisés, o mesmo que havia sido alvo da língua de Miriam, orou por ela. Não gritou. Não acusou. Apenas levantou a voz ao céu: "Ó Deus, rogo-te que a cures." Mas a resposta divina não foi imediata. Deus, em sua justiça, respondeu com um peso pedagógico: Miriam deveria ficar 7 dias fora do arraial, como qualquer leprosa. 7 dias de isolamento. 7 dias de vergonha. 7 dias de reflexão. Deus curaria, sim, mas depois da lição. Enquanto isso, o povo parou. Toda a nação ficou acampada, esperando Miriam. O relógio de Israel parou por causa do pecado de uma líder. 7 dias em suspenso. Um povo inteiro refém do erro de uma só alma. O julgamento de Miriam se tornou exemplo. Alerta. Lembrança viva de que Deus não é cúmplice de murmuração, nem tolera a rebelião, mesmo disfarçada de zelo espiritual. Miriam, solitária, via o acampamento à distância. Ouvia vozes, mas nenhuma lhe era permitida. Sentia o vento do deserto, mas não o sopro do Espírito. Aquela mulher, que um dia dançara com as filhas de Israel, agora repousava sobre pedras, lutando com a culpa, com a dor e com o vazio que o orgulho havia deixado. E o mundo ao redor? Seguia seu curso. Mas Miriam estava parada, congelada no tempo, presa no exílio de sua própria língua. Uma guerra silenciosa acontecia dentro dela. E só havia um caminho: quebrantar-se. O silêncio do exílio é diferente do silêncio do deserto. No deserto, há multidão, movimento, cânticos. No exílio, só há você e o eco da sua consciência. Miriam, isolada fora do arraial, experimentava a queda não de seu corpo apenas, mas de sua alma. Ela, que fora exemplo, se tornou aviso. Ela, que fora liderança, agora era a lembrança dolorosa de que ninguém está acima do temor. As noites eram longas. O frio do deserto se tornava espelho do vazio interior. Não havia profecias, nem visões, nem cânticos. Apenas uma pele corrompida e um espírito partido. Cada segundo fora do arraial era uma gota amarga do cálice que ela mesma escolhera beber. A lepra era visível, mas a verdadeira ferida era invisível. O orgulho que a afastou de Deus. Na solidão, Miriam começou a ouvir, não vozes celestiais, mas as lembranças daquilo que dissera. Repassava suas palavras. O tom. A intenção. Começou a perceber que o que parecia justiça era vaidade. O que parecia zelo era ciúme. A queda não se deu apenas no corpo, foi um colapso da alma. O orgulho cedeu espaço à vergonha. A voz que antes se erguia com autoridade agora se calava em arrependimento mudo. Mas mesmo no silêncio, algo começou a brotar. Não esperança, ainda, mas percepção. O véu que cobria seus olhos se rasgava lentamente.
Ela não via mais Moisés como rival, nem Arão como aliado, nem a mulher etíope como intrusa. Começava a ver a si mesma, nua, falha, frágil. E nesse momento, uma transformação parcial acontecia. Não era a redenção completa, mas era um início. O orgulho dá lugar à reflexão. A voz dá lugar ao silêncio. E no silêncio, Deus prepara o coração para o reencontro. Miriam ainda não estava curada. Ainda carregava as marcas da lepra, mas algo dentro dela se quebrava. E quando algo se quebra diante de Deus, há espaço para ser refeito. Ela já não implorava por cura. Implorava por misericórdia. Já não desejava posição, mas restauração. Já não buscava reconhecimento, mas perdão. A ruína era real. Mas no pó da vergonha, Deus preparava o vaso para um novo derramar. O 7º dia amanheceu como todos os outros. Céu limpo. Areia dourada. Nenhum sinal visível de mudança. Miriam acordou ainda sentindo o peso do isolamento, mas algo dentro dela havia se rendido. Já não lutava. Já não murmurava. Já não justificava. Pela primeira vez em muito tempo, ela se calava, de verdade. Não por orgulho ferido, mas por reconhecimento sincero da própria culpa. Foi então que algo sutil, quase imperceptível, mudou. A dor física cessou. A pele, antes coberta de lepra, começou a cicatrizar como se o próprio tempo tivesse sido revertido. Os dedos não ardiam mais. As feridas não supuravam. A maldição começava a recuar. Não por merecimento, mas por graça. Uma graça que Miriam nunca havia compreendido, até agora. Longe dali, Moisés observava. Ele sabia que Deus não age por impulsos. Ele age por propósito. O castigo não foi apenas punição, foi preparação. E agora, no momento exato, Deus estava restaurando a mulher que ousara levantar-se contra ele. Mas não sem marcas. A cura era real, mas o processo havia deixado cicatrizes, e essas cicatrizes seriam memória eterna. Arão chorou ao ver a irmã se aproximando do acampamento. O povo se levantou em silêncio. Nenhuma palavra foi dita. Mas cada olhar era testemunha do poder de Deus, que fere, mas também cura. Que julga, mas também restaura. Que silencia, mas depois responde. A nuvem de Deus voltou a se mover. O povo pôde seguir viagem. E Miriam caminhava, agora entre eles, não como profetisa altiva, mas como mulher quebrantada. Não como exemplo de glória, mas como testemunha de misericórdia. Ela reencontrou Deus, sim, mas não nas visões ou nos cânticos. Reencontrou Deus no chão, no silêncio, no exílio, na solidão onde só a verdade fica de pé. O reencontro não teve vozes, nem trovões. Teve lágrimas. Teve arrependimento. E teve a presença restauradora do Eterno. Miriam foi perdoada. Mas nunca mais foi a mesma. E talvez esse tenha sido o maior milagre. O deserto continuou. A nuvem seguiu adiante. Os dias se transformaram em meses, os meses em anos. Mas algo mudou para sempre entre o povo de Israel. O nome de Miriam já não era apenas lembrado pelo cântico de libertação, mas também pelo peso de sua queda. E, principalmente, pela profundidade de sua restauração. Miriam voltou a caminhar entre o povo, mas já não era a mesma. Sua postura era outra. Seus olhos, mais baixos. Suas palavras, mais cautelosas. Ela havia conhecido Deus de um jeito que poucos conhecem, como aquele que fere, mas também sara. Como aquele que não compartilha sua glória com ninguém, nem mesmo com os que ama. A lepra foi apagada do corpo, mas a lembrança ficou gravada na alma. Não como vergonha, mas como reverência. Miriam agora conhecia o peso das palavras, a gravidade do julgamento, o perigo de se levantar contra o que Deus levantou. E isso a tornava mais sábia do que antes. O povo aprendeu também. Aprendeu que murmurar contra a liderança ungida tem consequências. Que Deus ouve o que é dito no segredo das tendas. Que a língua, quando movida por orgulho, pode afastar alguém da presença divina mais rápido do que qualquer pecado público. Mas acima de tudo, essa história grita uma verdade que ecoa até hoje: Deus disciplina os que ama. Ele não castiga por prazer. Ele corrige para salvar. Ele expõe para restaurar. Ele isola para reencontrar. E quando a alma se dobra, o céu se inclina. Miriam não foi rejeitada. Foi ensinada. Foi transformada. Foi quebrada e refeita pelas mãos que um dia abriram o Mar Vermelho. E você, que ouve essa história, quantas vezes já usou a língua para ferir, mesmo achando que era justiça?
Quantas vezes murmurou contra líderes, irmãos, decisões? Será que o orgulho tem falado mais alto do que a reverência? Lembre-se, o mesmo Deus que julgou Miriam é o Deus que te ouve agora. E ele não mudou. O Senhor corrige o que ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Provérbios 3:12. Está bom assim ou deseja que eu reescreva? Se gostar dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E permaneça até o fim deste vídeo. A oração final pode ser exatamente o que sua alma está precisando hoje. Senhor Deus de justiça e misericórdia, neste momento, eu me coloco diante de ti em total rendição, como alguém que reconhece o peso dos próprios erros, as falhas escondidas, os julgamentos que lancei sem direito. Meu coração treme diante da tua santidade, e meus lábios agora se calam, porque percebo o quanto falei sem temor, o quanto questionei o que tu mesmo estabeleceste. Assim como Miriam foi disciplinada no deserto por sua língua arrogante, eu reconheço, Pai, que tantas vezes também me levantei contra aquilo que tu ungiste. Falei de líderes. Critiquei decisões. Alimentei inveja em vez de intercessão. Deixei que a vaidade se disfarçasse de zelo espiritual. Perdoa-me, Senhor. Ensina-me a não desejar o que é do outro. Ensina-me a me alegrar com a porção que me deste, a honrar aqueles que colocaste acima de mim. Que eu jamais ouse levantar palavras contra quem carrega o teu chamado. Que a comparação perca força dentro de mim, e que o contentamento floresça no meu espírito. Se preciso for, leva-me ao deserto da disciplina. Que eu aprenda a ouvir o teu silêncio. Que eu compreenda o teu juízo. Mas, por tua misericórdia, não me deixes morrer fora do arraial. Não me abandones à minha própria dureza. Quebra-me, sim, mas refaz-me com tuas próprias mãos. Senhor, purifica minha alma da lepra do orgulho. Limpa meu coração da murmuração. Que a minha boca se torne fonte de bênçãos e não de acusações. Que eu fale menos e ore mais. Que eu olhe menos para os erros dos outros e mais para minha própria necessidade de arrependimento. Dá-me um espírito quebrantado, como o de Davi quando disse, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Salmos capítulo 51, versículo 17, faz de mim um vaso refeito, não para ser exposto, mas para ser útil no teu reino. Que a memória da minha disciplina se torne o fundamento da minha humildade. Ajuda-me a não esquecer da tua graça. Que eu viva lembrando que fui restaurado, não por merecimento, mas porque tu és longânimo. Que minha nova caminhada seja marcada pela reverência, e não pela arrogância. Pelo serviço, e não pela ambição. E que toda dor que experimentei no processo seja usada por ti como ponte para curar outros. Que minha história, como a de Miriam, se transforme em testemunho. Um lembrete de que tu não compartilhas tua glória, mas também não negas tua misericórdia àqueles que se arrependem de verdade. Eu oro assim, não com voz erguida, mas com espírito rendido. Em nome de Jesus, amém.